Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos e agora para rever algumas coisinhas que nós vimos lá atrás e dar sequência aos nossos estudos aqui no PET 3, no volume 3 ou ciclo 3, conforme você preferir. Tranquilo? Vamos fazer uma revisãozinha bem rápida, do que a gente viu. Aqui dentro mesmo a gente percebe que o próprio PET 3, o próprio volume 3, começa revendo alguma coisinha aí sobre cores dos objetos. E a gente vai conseguir dar sequência aos nossos estudos sobre luz. Tudo bem? Tenham uma boa aula, aproveitem bastante e vem comigo. Então, como eu falei, nós vamos dar início aos estudos do conteúdo do PET 3, ou ciclo 3. Vamos começar um assunto bastante legal. Olha bem, sempre quando chove e logo em seguida aparece o sol, o que a gente consegue perceber? Olha lá. A gente consegue perceber a formação de um arco-íris, Esse fenômeno aí bastante bacana. Agora, por que acontece isso? É isso que nós vamos estudar, Hoje nós vamos estudar a dispersão da luz. E a luz branca, ela tem esse aspecto importante. Consegue se dispersar. E o que é essa dispersão? Primeira coisa, esse fenômeno ele foi estudado pela primeira vez por Newton, Isaac Newton, em 1966. E o que é a dispersão da luz? Será que tem alguma coisa a ver com as cores do arco-íris? Exatamente. O que é essa dispersão, então? A dispersão da luz, pessoal, nada mais é que a separação da luz branca nas outras cores. Olha lá. Quando uma luz branca é projetada sobre um prisma, o que acontece? Olha lá. Ele atravessa pelo prisma e ao mudar de meio, olha lá, a luz branca está no ar e muda para o prisma. Muda de um meio para o outro. Quando a luz branca começa a atravessar o prisma, ela sofre essa dispersão, ou seja, essa separação, que muitas das vezes a gente fala na separação das 7 cores, mas que nada mais é um espectro de frequência, E aí é muito falado aí nas cores vermelha, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Quem que não se lembra da capa de um dos álbuns da banda Pink Floyd, não é isso, pessoal? Vamos conhecer o disco de Newton. Olha bem. Olha lá, o Newton, ele criou esse disco aí exatamente para tentar provar que a luz branca ela era o conjunto de todas as outras frequências de cores. Ele fez esse experimento e fez o experimento do prisma, Quando a luz branca atravessando o prisma, ela se dispersa, ela se separa em todas essas cores aí. E aí ele criou esse disco, que levou o seu nome, Claro, o disco de Newton. Agora nós vamos entender como que ocorre a dispersão da luz, tudo bem? Olha lá. Então eu tenho o prisma,
lanço uma luz branca sobre o prisma, reta normal, essa é uma reta imaginária. Vamos relembrar aí da aula passada, né, dos PETs passados. A reta normal ela é sempre perpendicular ao ponto de apoio, né? No caso aí o ponto de apoio é esse lado, essa lateral aí do nosso triângulo, né, que está representando o nosso prisma. Então ela faz um ângulo de 90 graus com esse lado do triângulo, né? Então ela é perpendicular. E aí olha lá o que vai acontecer. A luz branca ela se dispersa, né? E atravessa o prisma, né? Formando todo esse espectro de frequência, né? Das cores, que a gente fala muito nas cores do arco-íris. Olha lá. Nós temos um meio 1 e um meio 2. O meio 1 é o ar. O meio 2 é o próprio material que compõe o prisma, né? Então eu tenho dois meios diferentes. Lanço a luz branca e a luz branca vai entrar no meio 2. Olha lá. E sofreu a dispersão da luz, né? Então a luz branca, pessoal, é uma luz policromática. Por que policromática? Cromático de cores. Poli, muitas. Então a luz branca é policromática porque ela é formada por todas as frequências de cores. Enquanto que, por exemplo, a luz amarela é uma luz monocromática, que ela tem uma frequência apenas, né? Que no caso, se eu for falar de tonalidade, tem somente a tonalidade amarela, né? Então a luz violeta é monocromática, a luz vermelha é monocromática, a luz azul monocromática, porém a luz branca é uma luz policromática. E aí olha o que eu observo. Eu tenho um ângulo de incidência, que é o ângulo entre a luz branca, né, o raio de luz branca e a reta normal, e tem um ângulo de refração. Não é isso? Olha lá o que acontece. O que você percebe da luz vermelha e da luz violeta? Vocês perceberam que a luz violeta ela sofre um desvio maior? Pelo ângulo aí de refração, né, um ângulo menor. Tranquilo? O ângulo de refração da luz vermelha é um ângulo maior. Por quê? Porque a luz vermelha ela sofre menor desvio. Então, quer dizer, ela consegue atravessar mais rapidamente pelo prisma. Então, essa dispersão ela fala uma coisa muito importante para nós também. Além de eu entender que a luz branca é uma luz policromática, formada por todos os espectros de cores, eu também sei que cada cor tem um desvio, vai sofrer um desvio, ok? Da mesma forma, eles vão ter índices de refrações diferentes. Mas calma aí, ainda não vai ser um momento nessa aula da gente falar sobre isso não, né? Em outras aulas nós vamos falar sobre isso. Hoje o que interessa é o quê? Entender o que está acontecendo com a luz branca que atravessa o prisma, né? O que está acontecendo aí? Quando a luz branca sai do ar e entra no prisma, ela não está mudando de meio? Toda vez que existe mudança de meio, ocorre refração da luz. Ou seja, a luz mudou de um meio para o outro, ela está sofrendo refração. É por isso que na hora que eu coloco uma colher dentro de um copo, ou uma faca dentro de um copo de água, a gente percebe o quê? A gente tem aquela ilusão ótica, né? De que a faca se quebrou, se partiu, né? Por quê? Porque tem aí mudança do meio, a luz está sofrendo mudança do meio. Então a gente vê essa diferença, essa refração. Isso só não acontece se você colocar a colher exatamente entrando perpendicular sobre a água, fazendo um ângulo de 90 graus, né? Então, quando o ângulo é de 90 graus, essa refração ela ocorre, porém ela não tem desvio, ela não sofre desvio, ok? A luz não vai sofrer desvio se o ângulo for de 90 graus, ou seja, se a luz coincidir com a reta normal. Agora, se tiver uma abertura dessa luz com a reta normal, a luz vai sofrer desvio. Olha lá. A cor vermelha, ela sofre um desvio menor que a luz violeta, que é o que nós falamos, né? Olha lá. A frequência das luzes, olha lá, cada cor vai ter uma frequência. A cor vermelha vai ter uma frequência, a cor laranja vai ter outra frequência, ok?
E cada um vai ter o quê? Uma velocidade. O que a gente pode falar sobre a velocidade da vermelha e da violeta? A velocidade da cor violeta, ela vai ser o quê? É menor, né? A velocidade da luz violeta, ela é menor. Por quê? Porque o desvio é maior. Já a velocidade da luz vermelha, ela é maior. Por quê? Porque ela sofreu um desvio menor. Então ela vai gastar menos tempo para atravessar o prisma. Em um local escuro, a gente pode projetar em uma parede branca o espectro de luz que se forma, olha lá. Se a gente projeta isso aí numa parede branca, a gente não vê essa separaçãozinha bonitinha, vermelho, alaranjado, amarelo. Não, a gente vê um espectro contínuo da luz. Ok? É isso aí que a gente vai avistar. Que é o caso que a gente vê do arco-íris, né? É assim que a gente vê o arco-íris sendo formado. Né? E o que é o arco-íris? Né? Como que o arco-íris é formado? São por gotículas d'água. Né? Então você tem gotículas d'água, a gotícula d'água está fazendo papel do prisma. Né? Então está tendo mudança de meio aí. Ó. A luz do sol, né? O sol apareceu depois logo daquela chuva, e as nuvens que estão formadas cheias de gotículas ali, essa luz ela quer atravessar pela gotícula d'água. E aí o que acontece? Ela vai sofrendo desvios, e essa formação, né, quando ela atravessa de um meio para o outro, do ar para a gotícula d'água, e da gotícula d'água volta para o ar, tem essa formação do arco-íris. Né? Ou seja, existe a dispersão da luz branca do Sol. Cuidado, a luz do Sol não é amarela, como muitos pensam, né? Porque desde criança começa a desenhar lá o desenhozinho do Sol, o Sol amarelo, né? Mas o Sol é luz branca. Por isso que tem a formação do arco-íris. Porque se a luz do Sol fosse amarela, eu não conseguiria ver arco-íris com todas essas frequências de cores. Eu veria só um feixão amarelo aparecendo no céu. É isso? Porque o amarelo, lembrando aí das aulas passadas, o amarelo ele só reflete amarelo. Né? Não tem como amarelo refletir outra cor. Somente o branco que reflete todas as cores. Não é isso mesmo? Caso a luz for monocromática, ela não sofrerá dispersão, porém apresentará o mesmo fenômeno da refração ao mudar de meio. Olha lá, a luz entra, né? Imaginar que a luz é vermelha, né? E não é branca, a luz vermelha entrando, atravessou o prisma, não sofreu a dispersão, porque é uma luz monocromática. Agora, vamos verificar essa bandeirinha aí, ó. Escolha um ponto fixo, por exemplo, uma estrela. Fixe os olhos nessa imagem por 15 segundos sem piscar. Vamos lá. Dá uma piscadinha para você ver o que está acontecendo. Perceberam? Antes da gente recordar como que a gente enxerga as cores dos objetos, vamos comentar um pouquinho sobre esse fenômeno que você acabou de ver aí. O que você observou? Aquela bandeira ali com as cores invertidas, quando você ficou fixo naquelas cores, né? Cor rosa, cor azul, cor preta, quando você ficou fixo naquelas cores, o que aconteceu? As células sensíveis que estão lá no fundo dos seus olhos, elas se cansam de enxergar essa mesma imagem em muito tempo. E aí, a ideia é o quê? O cérebro inverter as cores. Eles pegam exatamente cores opostas. Qual que é a cor oposta ao preto? É o branco. Qual que é a cor oposta ao rosa? É o verde. E assim como aconteceu em toda a bandeira. Então é por isso que quando você fixa naquelas cores, né, naquela imagem, com aquelas cores invertidas da bandeira, e olha para um ponto branco, né, para uma parede branca, para uma tela branca, como a gente colocou aí, você vai ver as cores opostas às cores que vocês viram anteriormente. Tudo bem? Por quê? Porque os seus olhos, né, as células dos seus olhos, elas se cansam daquela mesma imagem. Ok? Então vamos recordar isso aí de aulas passadas, né? Vamos imaginar aí, ó,
que esse passarinho azul e essa maçã verde com a folhinha vermelha seja iluminada por luz branca. A gente sabe que a luz branca ela é capaz de refletir todas as cores, não é isso? Então, se eu jogo luz branca ali na maçã, ela reflete o vermelho, eu enxergo o vermelho. Joga na folhinha verde, reflete o verde. Joga no passarinho azul, reflete o azul. Agora, olha lá, se eu ilumino com luz rosa, o verde vai refletir rosa? Não vai. O vermelho vai refletir o rosa? Não. Mas é o caso do cor primária. Vermelho, né, a composição do rosa, então eu consigo enxergar o vermelho. E o passarinho que é azul, eu vou enxergar preto. A cor verde, olha lá, lanço luz verde na maçã e no passarinho. Só vai refletir a cor da folha, que é verde. A maçã e o passarinho não reflete nada. Né? Por isso que eu enxergo preto. Quando eu ilumino com luz azul, olha lá, o passarinho, ele consegue refletir a luz azul porque ele é azul. Mas a maçã que é vermelha e a folhinha que é verde, não reflete nada. Por isso que eu enxergo preto. É isso? Então isso aí é uma recordação que o PET volume 3 trouxe, mas que a gente já tinha falado em aulas passadas, né? No PET do volume 2, se eu não me engano. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, voltem no vídeo, estudem na apostila, né? E façam as atividades que eu sempre posto por aqui. E não se esqueçam dos canais que nós temos para nos comunicarmos. Pelo Conexão Escola, aqui mesmo pelo Google Classroom ou até pelo YouTube. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode enviar os seus questionamentos. Tudo bem? Um grande abraço para vocês, bons estudos, fiquem bem e até a próxima aula.